vai fazer a leitura da visão que os arminianos têm em relação a esse ponto e a visão que o calvinismo, os calvinistas defendem quanto à garantia da salvação. Os arminianos dizem o seguinte: aqueles que creem e são verdadeiramente salvos podem perder sua salvação por não guardar a sua fé. Um fato, nem todos os arminianos concordam com esse ponto. Eu lembro que quando eu comentei a respeito da visão dele, na época mesmo do Sínodo de Dort, eles levantavam a dúvida sobre isso, a possibilidade. Eles não afirmavam que a pessoa poderia perder a salvação, mas eles tinham uma dúvida sobre isso. Eles tinham como um assunto incerto. Então hoje, inclusive, existe muito desses casos em que mesmo uma pessoa sendo arminiana, alguns vão dizer que a salvação se perde e outros vão dizer que não. Alguns sustentam, isso que eu estou dizendo, que alguns sustentam que os crentes estão eternamente seguros, que o pecador, uma vez regenerado, nunca pode perder a sua salvação. Já na visão do calvinismo, todos aqueles que são escolhidos por Deus e a quem o Espírito concedeu a fé são eternamente salvos, são mantidos na fé pelo poder do Deus Todo-Poderoso e nela perseveram até o fim. Antes de passar aqui para essa explicação mais detalhada, em relação à Igreja Batista especificamente, houve um momento na história em que ela se dividiu entre batistas que acreditavam na visão arminiana e os batistas que acreditavam na visão calvinista. O primeiro grupo, eles eram chamados de batistas gerais, porque eles acreditavam que essa salvação, ela estava sendo oferecida de fato, efetivamente, para todas as pessoas. E do outro lado estavam os batistas particulares, que eram aqueles que entendiam que toda essa visão calvinista que eu tenho exposto até agora, de que era limitado em relação àqueles que receberiam essa salvação. E uma curiosidade é que, apesar de hoje em dia nas igrejas batistas haver uma grande diversidade, mesmo doutrinária, essa visão de não se perder a salvação ainda é muito comum dentro da igreja batista. Então, por mais que os outros pontos que eu mencionei até aqui, a igreja batista geralmente ela abraça a visão arminiana nos outros pontos, de uma forma geralmente ela aceita essa visão, mas nesse último ponto ela acaba concordando com a visão calvinista, na maioria das vezes. Isso tem o motivo disso está relacionado com esse fator histórico que eu falei. Por causa do passado calvinista que muitos tiveram, essa doutrina ela ainda persistiu, por mais que no fim das contas ela acabe não concordando plenamente com os outros pontos. Então é como se a Igreja Batista ela assume os 4 pontos do arminianismo e na conclusão ela assume um ponto do calvinismo. Isso, como eu falei, de uma forma geral. Existem muitas divergências, existem batistas que acreditam na perda de salvação, assim como existem batistas calvinistas até hoje, que são os que acreditam nesses pontos como um todo. Então, a visão calvinista diz que os eleitos não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito, eles são mantidos na fé pelo poder de Deus. Todos que são unidos espiritualmente a Cristo através da regeneração estão eternamente seguros nele. Nada os pode separar do eterno e imutável amor de Deus. Foram predestinados para a glória eterna e estão, portanto, assegurados para o céu. A doutrina da perseverança dos santos não mantém que todos que professam a fé cristã estão garantidos para o céu. São os santos, os que são separados pelo Espírito, os que perseveram até o final. São os crentes, aqueles que recebem a verdadeira e viva fé em Cristo, os que estão seguros e salvos nele. Muitos que professam a fé cristã caem, mas eles não caem da graça, pois nunca estiveram na graça. Então aqui é interessante ter uma atenção quanto a essas afirmações aqui, porque existe uma grande diferença entre você estar na igreja, você ser membro de uma igreja, você até participar das cerimônias que a igreja tem e viver como um crente, aparentemente, e você de fato ser transformado, você ser convertido. Existe essa diferença. Você pode viver uma vida inteira dentro da igreja e não ser convertido. Você não foi de fato transformado, está seguindo religiosamente
aquilo que estão colocando para você, mas você nunca foi transformado, seu coração de fato nunca foi transformado. Então é até um cuidado que cada um de nós deve ter. A gente deve se questionar se aquilo que aconteceu na nossa vida foi de fato uma conversão. E nós vemos que há sinais disso, né? Existe de fato, como eu disse, uma conversão, existe uma mudança nos hábitos, nas vontades, depois que acontece essa transformação, essa regeneração. E por isso mesmo que esse ponto coloca é que muitos desses que muitas vezes viveram uma vida aparentemente de crentes podem chegar num momento em que eles de fato abandonam isso. E alguém vai falar, bom, então eles perderam a salvação. Não, eles nunca tiveram a salvação. Eles muitas vezes até achavam que tinham, estavam se enganando quanto a isso. Mas no fim das contas eles nunca foram de fato salvos. Então eu vou estar lendo agora uma afirmação da Confissão Batista de Fé de 1689, que trata justamente dessa questão da garantia da salvação, que a salvação não se perde. Como eu tinha comentado antes, a Confissão de Fé Batista foi um documento que surgiu justamente daquilo que os batistas acreditavam naquele momento, né? E de fato ela apresenta a ideia daqueles que eu chamo que eu falei, dos batistas particulares, ou seja, aqueles que tinham uma visão calvinista. Então eles criaram esse documento que trazia consigo todos os principais pontos da fé cristã conforme eles acreditavam. E ela diz o seguinte quanto a esse tema: os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados pelo seu Espírito e receberam a fé preciosa que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça. Antes hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. O que nós vemos aqui é a confirmação desse ponto, né, de que aqueles que foram de fato salvos não vão perder essa salvação. Isso, logicamente, se nós pensarmos que Deus elegeu na eternidade, que Cristo morreu por essas pessoas, que o Espírito Santo transformou o coração delas, não faz qualquer sentido, né, a gente pensar que Deus, sendo todo-poderoso, Ele teria feito tudo isso e no final deixar que nós mesmos colocássemos tudo isso a perder. Então Ele também garante, Ele vai, como eu disse, desde o começo, Ele causa a salvação desde o começo e vai até o final. Aquela mesma ilustração da ponte. A ponte que ela atravessa o rio inteiro. Ela é uma ponte estreita que vai do começo até o final. Então ela não para no meio. Deus ele garantiu tudo o que a gente precisava nesse percurso todo, né? E aqui tem uma série de versículos, né, que vão mostrar essa ideia da garantia da salvação, e eu vou estar lendo aqui a maioria deles para que a gente possa de fato ter essa segurança. Eu não sei aqui quantos ainda têm essa dúvida, né, ou se de repente acreditam de fato que a salvação pode se perder, pode ser perdida, mas é como eu disse, sempre uma obra de Deus. Ele gera, ele efetua do começo até o final. Não faz qualquer sentido pensar dessa forma. E nós vamos ver agora a base bíblica para que isso seja confirmado. Esse primeiro slide aqui é a própria base bíblica daquela afirmação, é a base bíblica que a própria confissão de fé apresenta, que, como eu disse, todas as confissões, né, reformadas, elas geralmente fazem a afirmação e embaixo você vê a referência de onde eles tiraram essa ideia. Então sempre vai estar acompanhado de uma base bíblica. E essas primeiras aqui são relativas àquela afirmação da confissão. Filipenses 1,6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a ideia que eu falei. Da mesma forma como ele começou
e Ele garantiu isso até durante toda a nossa vida, isso vai até o final, Ele não para no meio. O segundo texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui ele está tratando a salvação como a conclusão, né? Como eu falei no começo, a eleição é para a salvação. Aqui ele está mostrando isso, que já existe essa certeza da salvação pela fé. E ele coloca como sendo algo imperecível. Não tem como isso ser perdido. Ele faz uma comparação aqui, dizendo que é mais valioso que o ouro, que perece, que é mesmo sendo refinado pelo fogo. E ele mostra que isso é uma coisa que não há como ser perdida, de fato, não há como se macular. Um outro ponto até que a gente comentou em um dos dias é, mais uma vez, aparecer a ideia da aprovação. Isso servir, de fato, para o nosso aperfeiçoamento. A gente comentou justamente isso. Por mais que Deus tenha assegurado a salvação, nós vivemos dificuldades, no outro texto até falou de tentações, provações, e isso vai nos aperfeiçoar para que nós possamos ser conformados à imagem de Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Ele nos elegeu com essa finalidade. E agora vamos a mais textos para poder reforçar essa ideia, né? Isaías 43, 1, 2: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não me cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e chamas não deixarão em brasas. Isaías 54, 10: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. No primeiro texto, ele usa uns exemplos de algumas dificuldades que eles iam atravessar, que todos nós atravessamos diariamente nas nossas vidas, mas que Deus está garantindo que eles iam passar por aquilo. Quer dizer, isso não ia ser o suficiente para impedir que eles conseguissem chegar àquele alvo. Nesse outro texto, no segundo texto, a mesma ideia inicialmente, e ele coloca que, mesmo assim, por causa da fidelidade dele, de Deus, eles iam conseguir, nós vamos conseguir. Isso também é aplicado a nós. Porque a aliança dele não vai ser removida. Então é aquilo que eu sempre falei desde o começo. A obra é de Deus e Ele garante. Então, pela garantia de Deus, existe essa segurança. E ele no final até diz, porque Ele tem compaixão de você. Não é uma recompensa por algum mérito que algum de nós tenha, mas justamente pela misericórdia dele para conosco. Jeremias 32, 40: farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Mais uma vez, aquela ideia unilateral, Deus fazendo e não colocando uma condição para isso. O fato dele ter decidido fazer essa aliança é o suficiente e ele vai garantir. Não é por causa de alguma coisa em nós. Na sequência, o que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca.
interessante, no final aqui do texto ele fala inclusive do pai de vocês. Como eu tinha comentado, o ser humano caído, ele é chamado de filho do diabo, ele é escravo do pecado. E a partir do momento desse novo nascimento, ele é chamado de filho de Deus. E aqui a gente vê justamente essa aplicação, o pai de vocês especificamente, os salvos. E ele diz que não quer que nenhum desses, os quais ele elegeu, por quem Cristo morreu, e que passaram pelo novo nascimento, se perca. Então o que acontece é que, foi lido aqui, né, é que de fato pode acontecer de que alguns de nós, alguns crentes, de fato, pessoas eleitas e já convertidas, possam passar por momentos de queda, de pecado e se afastarem de Deus. Mas como uma ovelha perdida, ele vai atrás, ele busca, ele traz de volta. Então existe essa garantia porque é ele quem busca. Se dependesse de nós, de fato a gente não conseguiria chegar até o final, mas é ele quem vai buscar. Texto, né, que foi perguntado, né, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então existe aqui a ideia de que aquele que crê, ou seja, a partir do momento que a pessoa creu, ele não vai mais perecer. Não é uma ideia, não existe a possibilidade de que alguém que um dia de fato, genuinamente creu e aceitou Jesus como Salvador e Senhor, venha a perecer. É uma promessa de Deus, porque ele tem a vida eterna. Em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É aquela ideia que eu falei. O homem perdido, ele está sob a ira de Deus, ele vai ser condenado, porque está agindo contrariamente àquilo que Deus determinou. E a partir do momento o crente, o salvo, né, o eleito, ele passa a crer, ele já tem a vida eterna. O verbo aqui está no presente. Ele fala: quem crê no Filho tem a vida eterna. A vida eterna já começou ali, não é uma coisa que vai vir no futuro. Então, e se ela é eterna, ela não pode acabar. Então é uma coisa até lógica. E aí ele fala, né, que quem rejeita não verá a vida. Então, e permanece naquela condição. Ou seja, o homem natural, ele é inimigo de Deus, ele permanece inimigo de Deus e vai ser condenado por isso, continuando debaixo da ira de Deus. Em João 5,24, eu lhes asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mais uma vez nós vemos a ideia da vida eterna presente e não futura. E sendo eterna é aquilo que eu disse: se ela já é eterna, ela não pode acabar, não pode ser interrompida. João 6, 35 e 40. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse texto ele é muito claro quanto a essa ideia de que a vontade do Pai é que nenhum daqueles que ele deu a Cristo se perca, ou seja, esse grupo específico que foi dado a Deus. E se nós pensarmos que é possível que essas pessoas se percam de alguma forma, nós estamos dizendo que Jesus não cumpriu o seu papel. Aquilo que Deus colocou como seu desejo para Cristo, e que Cristo veio e morreu na cruz para efetuar esse pagamento quanto aos pecados. Se nós pensarmos que uma pessoa um dia creu, mas perdeu essa salvação, nós temos que, conforme esse texto, entender que Cristo falhou. Ele não conseguiu aquilo que Deus queria, que o Pai queria. João 6,47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. A ideia de vida eterna no presente, a partir do momento da fé. João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um.
Em um dos dias eu li textos mostrando a questão da soberania de Deus, que Ele mesmo se coloca como o único Deus e como todo-poderoso, e que nada pode impedir que a vontade dele seja feita. Se o Pai falou, né, nós lemos que a vontade dele é que nenhum daqueles se perca, que Jesus veio de fato para cumprir essa vontade. Não há como nós pensarmos que alguma coisa pode impedir isso, nem o próprio homem. Aqui diz claramente: ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Tanto que eu usei uma figura no início justamente disso. Era uma mão como se fosse a mão de Deus, e o bonequinho lá, o coiote, tentando tirar aquela ovelha, mas ele não consegue, ele nunca consegue. João 17, 11 e 12: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, nós vemos que até a traição de Judas já era prevista, a própria Escritura já estava falando que aquilo ia acontecer. Então, não era esperado. Quando isso aconteceu, não foi uma surpresa para o próprio Cristo, para o próprio Deus. Deus não esperava que Judas fosse salvo, porque isso já estava inclusive profetizado que ia acontecer. E ao mesmo tempo é dito que Cristo os guardou, e agora ele estava pedindo a Deus que nesse momento que Jesus morreria, que eles ficassem seguros debaixo da proteção de Deus. Mais alguns textos. Romanos 5, 8 a 10: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus somos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Romanos 8, 1: portanto agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se aqui existe uma promessa que não há mais condenação, não é possível pensar na ideia de que essa salvação vai ser perdida e, portanto, virá essa condenação. Romanos 8 ainda, 35 a 39: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele usou um linguajar muito rico. Ele tentou mostrar tudo o que fosse possível, né, que poderia ser tido como empecilho, né, para a salvação, e ele mostra que nada disso pode separar do amor de Deus. Não tem nada que possa fazer essas pessoas pelas quais Cristo morreu venham a ser separadas dele e sejam então condenadas. É uma garantia de Deus, porque ele efetua a salvação do começo ao fim. Ainda temos alguns textos antes da conclusão, mas vamos lá. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Existe aqui uma promessa: Ele os manterá firmes até o fim. Se nós acreditarmos que a salvação pode ser perdida, nós estamos negando essa promessa que foi feita. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, mais um exemplo que mesmo que venham as tentações, isso não vai ser o suficiente para nos afastar definitivamente de Deus. Como eu falei antes, pode sim ocorrer com o crente dele cair. A gente peca, isso é fato, nós lemos sobre isso. Nós somos vencidos às vezes pela nossa natureza e caímos e pecamos.
mas não há como isso acontecer de uma forma definitiva a ponto de nos afastarmos de Deus definitivamente. E Ele nos segura no seu caminho. 2 Coríntios 4:14, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aqui, palavras de Paulo, e ele está mostrando certeza, convicção na ressurreição. Se ele acreditasse na perda de salvação, ele não poderia fazer esse tipo de afirmação, porque como ele poderia saber que ele de fato não perderia essa salvação no caminho? Fica muito claro isso. E ele mostra o que? Aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, é pelo poder de Deus, é o poder de Deus que vai garantir essa salvação até o final. 2 Coríntios 4:17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É a ideia novamente de passarmos por dificuldades, sofrimentos, mas que devemos entender como coisas que vão cooperar para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Mais um texto muito claro, mostrando que o Espírito Santo sela aqueles que vieram à fé. Aqueles que em algum momento já creram, eles estão de fato selados pelo Espírito Santo. Não há possibilidade de que isso seja revogado. Ele é a garantia da nossa herança. Então a nossa herança é essa vida na glória. Por isso que nós vamos receber após a morte. E o Espírito Santo, ele nos sela e é a própria garantia dessa redenção. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A mesma ideia. Aqui é interessante porque há uma ordem quanto a não entristecer. Então existe sim essa possibilidade, e é o que ocorre quando nós pecamos. Quando nós pecamos, de fato, estamos entristecendo o Espírito Santo, porque estamos agindo de forma contrária à sua vontade. Mas ainda assim, ele mostra que mesmo em alguns momentos fazendo isso, nós estamos selados, nós estamos garantidos para a salvação. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então a nossa vida está escondida em Cristo. Cristo é nossa garantia dessa salvação, e quando Ele for manifestado, nós também seremos manifestados. Tessalonicenses 5:23-24, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. A ideia, como eu falei em outros momentos, é que o autor aqui ele está se dirigindo a uma igreja. Então, a mente dele é que aquele que está ouvindo é um salvo, é um crente, um eleito, aquele que já recebeu a Cristo, de fato. Então, ele acredita que essas pessoas sejam eleitas. E o que ele diz é justamente isso, que o desejo dele é que todos ali presentes, que podem de fato, mesmo estando no corpo da igreja, ver aqueles que não são, mas o desejo dele é esse, que todos eles fossem conservados e irrepreensíveis até a volta de Cristo. E ele finaliza dizendo que ele fará isso, ou seja, com aqueles que são dele, ele de fato vai garantir isso, ele vai fazer essa obra. Mais alguns textos que chegam no final. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Porque por meio de um único sacrifício Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Se Ele aperfeiçoou para sempre, não há a possibilidade de ser revertido para sempre. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim
adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Esse texto é importante nós enfatizar a ideia de que nós devemos adorar a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, por gratidão. Não é para conseguir alguma coisa em troca, mas por gratidão por aquilo que Ele já fez, pela salvação que Ele nos deu. E o último texto aqui desse slide, das lições 1, é muito interessante, justamente porque ele pega num ponto crucial. Ele diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. A primeira ideia que vem quando se fala na perda de salvação é você lembrar de alguém que esteve na igreja e que parou, nunca mais, sumiu. E o que o apóstolo aqui deixa claro nesse texto é que eles não estão, eles deixaram de fato esse convívio da igreja e abandonaram a fé que eles acreditavam ter, porque eles de fato não eram salvos, eles não eram dos nossos, eles não eram parte do povo de Deus, porque se eles fossem, eles iam continuar, eles iam até o final. E o fato deles terem abandonado é a própria prova de que eles não eram de fato convertidos. 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como nós falamos, a ação do Espírito Santo foi na salvação, era de regenerar, isso equivale a um novo nascimento, como Cristo falou. E se de fato nascemos de novo, nós vencemos o mundo. Isso não há dúvida daqui. O texto não abre qualquer brecha para um pensamento diferente. Nós vencemos o mundo. Não há como ser de outra forma. E é através da fé que vencemos o mundo. 1 João 5, 11 a 13. E esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. É importante que nesse texto, primeiramente, além dele falar que a vida eterna está em Cristo, ele fala que quem tem o Filho tem a vida, e que Deus nos deu a vida eterna. Então ele já, falando como salvo, ele já coloca o fato de receber a vida eterna como algo passado, e não como algo que ainda vai acontecer. Então ele já recebeu a vida eterna no momento da sua conversão. E no final ele fala isso: para vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que já tem. Aí vem o presente: vocês têm a vida eterna. Não é uma coisa que ainda vai vir no futuro. E é uma vida eterna. 1 João 5, 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, e em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então estar em Cristo já é a vida eterna. A partir do momento da conversão, essa vida eterna começou. O último texto, os dois últimos. Aquele que é poderoso para impedir-los de cair e para apresentá-los diante de Deus, diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, além de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então aqui ele apela à ideia de que Deus é poderoso para nos impedir de cair. Então, se nós fôssemos pensar numa ilustração, a nossa natureza pecaminosa, ela, como eu disse várias vezes, ela nos leva a nos afastar de Deus. Se nós fôssemos pensar num exemplo comum, é como se pensar na força da gravidade, por exemplo. Ela está nos empurrando, nos puxando para baixo. É como se o inferno estivesse abaixo e a nossa natureza está nos puxando para o inferno. E só Deus é aquele que tem o poder para poder impedir essa queda. Então é Ele que segura, que impede que a gente vá e siga esse curso que é natural. E aqui ele apela justamente a esse poder, aquele que é poderoso para impedir que nós mesmos caiamos. Se a gente fosse seguir o nosso próprio caminho, a gente ia continuar caindo até o final.
final, é a condenação, mas é Deus que nos impede de cair. Então é aquela ideia que eu falei, se depois desses 4 pontos que foram tratados, esse último ponto, que é a garantia da salvação, dependesse da gente, a gente ia cair. Todo o plano de Deus ia ter ido por água abaixo. E o último ponto, o último texto, né, que eu vou estar lendo, é o Efésios 6,17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse é um texto que até há pouco tempo atrás eu nunca tinha me dado conta, né? Foi numa pregação que eu entendi melhor a ideia do capacete da salvação. Isso equivale à nossa segurança quanto à salvação. Se nós formos viver essa guerra espiritual que ocorre na nossa vida, sem essa segurança é como ir para uma guerra sem um capacete. Você não tem essa condição, você não tem essa certeza, você vai estar o tempo todo desesperado e inseguro. Inclusive, esse foi um dos motivos que levou Martinho Lutero quando caiu a ficha dele, foi justamente pensando nisso, porque ele reconhecia a sua condição pecadora e naquele momento a igreja exigia várias práticas para que ele pudesse se redimir, não só ele, como todos, né? A ideia de você pagar isso, fazer aquilo e etc. E ele reconheceu a doutrina da justificação pela fé. E foi a partir daí que ele ficou seguro, porque ele sabia que a salvação dele e de todos os crentes depende unicamente de Deus, e não dele e nem de fazer isso ou aquilo. E para concluir, né, ainda dentro desse ponto, mas já englobando os outros que nós falamos, esse texto eu acho que é interessante que todos lembrem pelo menos da referência, para que depois possa estar estudando a fundo e observando esses detalhes que às vezes a gente não percebe numa leitura rápida, né? Em Romanos 8, 28 a 33 diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para sermos conformes", ou seja, conformados, né, receber a forma da imagem de Cristo, da imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então fica muito claro, né? Eu ainda vou mostrar mais alguns detalhezinhos aqui, mas alguns textos aqui, alguma parte desse texto eu já tinha até lido. Nós vemos a ideia aqui de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós falamos aqui que existem dificuldades que nós enfrentamos, situações que nós nem conseguimos entender porquê, mas vemos aqui que tudo isso coopera para o nosso bem. E qual é essa intenção de Deus? Para que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho, ou seja, de Cristo. Cristo também passou pelas dificuldades e até mais do que a maioria de nós. Ele passou por isso sem merecer nada disso. E nós, como pecadores, muitas vezes nós apenas estamos colhendo aquilo que nós mesmos plantamos. E para prosseguir, eu até coloquei no slide para ficar mais claro ainda a ideia. Algumas pessoas até me perguntaram, em alguns momentos, a questão disso, né? Mas é possível que a pessoa que foi eleita lá, de repente no caminho, ela não chegue a ser chamada, ou que de repente foi chamada, mas não, sei lá, no meio do caminho quebrou a coisa, né? Não chegou até o final. E esse texto ele deixa muito claro que não. Primeiro ele estava se referindo àqueles que amam a Deus, ou seja, esse povo exclusivo de Deus, e ele diz que esse povo Deus predestinou. É o primeiro ponto que nós vimos, eleição, Deus predestinou. E aqui nós vemos que esses, eu coloquei em cores semelhantes para a gente ver que é o mesmo grupo. Fala assim: aos que predestinou, eles, as mesmas pessoas que foram predestinadas, foram também chamadas, Deus chamou essas pessoas. As mesmas pessoas que foram chamadas, Deus também justificou. As mesmas pessoas que foram justificadas também foram glorificadas. E aqui é interessante notar
um fator interessante, que nem eu falei, né? Todos esses que começam esse processo vão até o final. E um outro ponto muito interessante é que os verbos estão todos no passado. A ideia aqui é que, por ser uma ação de Deus, do começo ao final, não há como isso não se concretizar. Isso já está definido. Então, como eu falei, a ideia da eleição ela não é a salvação em si, mas pelo fato do próprio Deus ser eleito, ele também vai realizar todo o resto do processo. Então, por isso mesmo que Paulo, quando ele coloca, explica essa ideia, ele já apresenta como algo concretizado todos aqueles que Deus predestinou, ele glorificou, e todo esse processo no meio. E é isso, para finalizar de vez, aqui esse ponto, existe uma ideia que seria essa ordem da salvação. Como que é esse processo? O termo que os teólogos deram para essa ordem da salvação é um termo do latim que chama Ordo Salutis, seria a ordem da salvação. E aí eu usei uma imagem, que eu peguei na internet, que ela vai de baixo para cima, seria a base e chega até lá no alto, e diz o seguinte: começa na eleição, foi o segundo ponto que nós estudamos, o chamado, que é a graça irresistível, a regeneração, ou seja, o novo coração, a conversão, que é o que eu falei, que existe a necessidade de uma mudança naquela natureza que nós vivíamos. Isso é fato. É comum que as pessoas inicialmente pensem: mas se ele foi predestinado a isso, ele vive do jeito que ele quiser. Não, ele vai passar por esse processo, ele foi predestinado a passar por esse processo todo. Então, uma das partes desse processo é a conversão. Ele tem que mudar de hábitos. A nova natureza vai mudar as atitudes da pessoa. A justificação perante Deus, pelo poder do sangue de Cristo, fomos comprados por Cristo, somos justificados perante Deus. A adoção, que é aquela ideia de que passamos então a ser filhos de Deus. A santificação, que é um processo que vai se estender desde o momento da conversão até o final, até a nossa morte. É um processo gradativo. Quem se converte não vira santo, vamos dizer assim, não fica, ninguém será perfeito até o final, mas existe um processo de aperfeiçoamento que vai ser gradativo. A perseverança, que é esse último ponto que nós vimos, ou seja, passando por todo esse processo, existe essa certeza de que ele chegará até esse final. Então essa é a perseverança. E por fim, é a glorificação, ou seja, depois da morte é quando nós vamos de fato herdar todas as bênçãos celestiais que foram prometidas por Deus em Cristo. E aí o bonequinho chegou no céu. Só que ele não foi sozinho, foi Deus que tirou ele desde essa base e levou até lá em cima, como a gente viu até agora,